Irmãos, com muita pobreza, eu quero começar e digo com toda a sinceridade, com toda a pobreza. Estou me sentindo pobre. Louvado seja Deus. Eu quero começar pelo capítulo 16 de São João, de onde foi tirado o evangelho de ontem. E quero começar como se eu não tivesse dito nada ontem. Como se tudo nós fôssemos começar desde agora. Evangelho de São João, capítulo 16. Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Naqueles tempos, Jesus só podia falar em termos de sinagoga, ele nem podia falar em termos de igreja, porque eles nem imaginavam o que era igreja. Então ele só podia falar em sinagoga, que era o lugar da reunião. E aliás, se vamos ver no fundo, a palavra sinagoga tem o mesmo significado de igreja, é o local de reunião. Onde os que são de Deus se reúnem. Mas veja a seriedade dessa palavra. Disse-vos essas coisas para vos preservar da queda, para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda, veja aí, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Julgará prestar serviço a Deus. E eu quero dizer a vocês, essa palavra não se refere tão somente aos discípulos, aos apóstolos. Essa palavra se refere também a nós. Nós chegamos aos tempos dessas palavras estarem se realizando. Não é para a gente se assustar, mas o próprio Jesus disse-vos essas coisas para vos preservar da queda. Ele não quer que nós caiamos, não quer. Então ele já está de antemão nos falando. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Julgará estar prestando um serviço a Deus. Se Deus quiser, durante todos esses dias, nós haveremos de entender bem o que essa palavra diz. Procederão deste modo, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Então, quem é que fará isso contra nós? Aqueles que não conheceram o Pai, nem a Jesus. Procederão deste modo, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Disse-vos, porém, estas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis que vô-lo anunciei. Eu não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. E no nosso caso, por que é que o Senhor, nesses tempos agora, vem tomar essas palavras, vem tomar esses textos e vem nos clarear, e vem nos esclarecer esses textos? O Senhor agora, nesses tempos, está fazendo isso, porque é agora que nós estamos precisando disso. É daqui para frente que nós vamos precisar cada vez mais disso. Repare mais uma vez no versículo 4, diz-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vou-lo anunciei. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E eu queria dizer a vocês hoje com muita clareza, a renovação carismática, ela não é algo que Deus trouxe apenas para nós resolvermos os nossos problemas e as nossas situações. Não. A renovação carismática não é algo para nós sermos curados dos nossos males, das nossas doenças. Não. A renovação carismática não é algo que Deus trouxe para que então os nossos problemas recebam solução. E que nós então tenhamos tudo aquilo que nós queremos, o que nós buscamos, a solução das coisas difíceis para nós. Eu digo a vocês, não.
Você até diria, mas então, o Senhor está contradizendo tudo? E tudo que o Senhor fez, o Senhor está fazendo, e as curas que o Senhor está fazendo, e os problemas que Ele tem resolvido, de onde que vem isso? Veja bem, o Senhor está fazendo isso porque Ele está preparando soldados. O Senhor está sendo para nós como uma águia que esvoaça por cima dos seus pintainhos, por cima das suas águiazinhas, dos seus filhotes, preparando-os para a guerra, fazendo com que eles sintam vontade de ir para guerrear. E se os seus filhotes precisam de cuidados, o Senhor, como águia, vai e cuida deles. Se eles estão amarrados por causa de problemas, o Senhor vai para resolver, para trazer solução para esses problemas, não apenas para ser como galinha choca em cima dos seus pintainhos. Ah, meu filhinho, ah, minha filhinha, eu vou consolar você. Não. Não. Se o Senhor vem e cura as nossas enfermidades, e como o Senhor tem feito coisas maravilhosas para nós, o nosso Deus tem se manifestado, o nosso Deus. O nosso Deus tem se mostrado um Deus vivo, um Deus poderoso. O nosso Deus tem se mostrado para nós um Deus que realmente é Deus, um Deus todo-poderoso. E era preciso, porque nós homens, porque nós cristãos, porque nós igreja, tínhamos perdido o sentido do sobrenatural. Tínhamos, infelizmente. Tínhamos perdido o sentido do poder de Deus. Tínhamos sim perdido. Então o Senhor quis voltar a fazer tudo isso, mas para quê? E veja bem, a renovação é algo que Deus trouxe, vamos chamar isso, um movimento de cura, para as pessoas irem às igrejas, e irem aos grupos, e irem às capelas, e irem aos salões, para serem curadas, serem curadas, serem curadas. A renovação carismática é um salão de bênção, a renovação carismática é um salão de cura. Eu digo a vocês, não. A renovação carismática é uma academia onde se preparam os guerreiros de Deus. Porque nós já estamos em guerra. Porque nós já estamos em guerra. É claro que numa academia onde se preparam os guerreiros, se cuida da saúde deles. Se cuida do preparo físico deles. Se cuida dos dentes deles, se os dentes estão cariados. Se cuida deles. Por quê? Há interesse naqueles guerreiros. Numa academia, se ensina aqueles jovens a usarem as armas, a experimentarem as armas, a se exercitarem com aquelas armas. E as armas de Deus são armas poderosas. E é preciso que nós tenhamos a experiência palpável das armas de Deus. E é por isso que realmente o Senhor está colocando as suas armas nas suas mãos. Os seus dons, os seus carismas são armas, e armas poderosíssimas. E o Senhor nos faz justamente treinados em usar essas armas. Mas tudo isso por quê? Para consolar os seus filhotes. Ah, venham cá, filhotinhos meus, venham cá, pintinhos meus. Eu sou uma galinha choca, que quer todos os seus pintinhos debaixo das suas asas. Não quero vocês em perigo nenhum, não quero vocês com problema nenhum, não quero vocês com nenhuma situação difícil, não quero vocês com sofrimento nenhum. Venham cá, podem chorar, podem se lamentar, é bom que vocês se lamentem. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, o meu filho, ah, Senhor, a minha sogra, ah, Senhor, o meu tio, ah, Senhor, a minha doença, a Senhor, o meu pároco, a Senhor, a minha comunidade. Chorem bastante, porque eu gosto disso. Não, o Senhor não é uma galinha choca, e nós não somos pintinhos de galinha. O Senhor é como uma águia, e nós somos como os filhotes de águia, que o Senhor está preparando para a batalha. Que o Senhor está preparando para a batalha. Nós estamos numa academia, numa linda academia, onde o Senhor, pelo seu Espírito, está nos preparando para a batalha. Eu acho que eu já estou desviando totalmente
do que eu pensava que era, mas louvado seja Deus. Eu quero ser fiel à inspiração de um rapaz que me trouxe justamente um trecho de Eclesiástico, só que eu não vou por ele, é Eclesiástico 46, onde falava de Josué e de Caleb. E o que aconteceu com Josué e com Caleb? Então pega comigo lá no livro dos Números. Livro dos Números, capítulo 13. Para facilitar na Bíblia da Ave Maria, página 189, 189, 189. Em vez de ler tudo, eu vou apenas contar. E quando for necessário, eu vou à Bíblia. Veja, gente, em pouco tempo, o povo de Israel, que estava escravo no Egito, chegou às portas da terra prometida. E foi prodigioso. A maneira com que o Senhor tirou-os do Egito foi cheia de prodígios, e nem preciso narrar. O maior prodígio foi eles atravessarem o Mar Vermelho a pé enxuto. E tanto foi de Deus, que eles passaram, e os egípcios que tinham carros, cavalos, guerreiros, vieram atrás, e quando eles vieram, todos eles foram precipitados no mar. O mar os tragou, e eles foram afogados. Eles enfrentaram o deserto, não tiveram água no deserto. Em primeiro lugar, encontraram águas amargas, e o Senhor, com uma madeira, com um tipo de lenho, um tipo de madeira, de planta, fez com que aquelas águas salobras, amargas, se tornassem águas que pudessem ser bebidas. Depois faltou água mesmo, e não tinham mais água, e o Senhor fez brotar água da rocha. Eles não tiveram alimento, não tinham mais, as provisões que eles tinham trazido do Egito tinham acabado, e o Senhor deu a eles o maná. Um alimento maravilhoso, um alimento vindo de Deus, vindo do céu, um alimento milagroso. Mesmo chegou a ocasião, está um pouquinho antes, no final do capítulo 11, em que eles ficaram com saudade das carnes que eles comiam no Egito, e das cebolas, e dos alhos bravos, e pediram ao Senhor, pediram a Moisés, eles queriam comer carne, e o Senhor foi tão bondoso com eles, que fez uma coisa interessante. Codornizes, aquelas aves que migravam de um lugar para o outro e passavam pelo deserto naquele momento, mas cansadas, e cansadas, caíram ali no deserto sem força, e com toda a facilidade o povo pôde ir e pôde pegar quantas aves quiseram, quantas codornizes tiveram carne em abundância. Deus foi maravilhoso com eles. E eles chegaram até as portas da terra que lhes tinha sido prometida. Rapidamente eles chegaram até lá. Então o que Moisés fez? Mandou que um de cada tribo, isso foi ordem do Senhor, um de cada tribo, escolhido a dedo, veja bem, um de cada tribo, eram 12 tribos, escolhida a dedo, fossem para ver aquela terra, fosse explorar a terra, e ver como ela era, como eram os inimigos, como eram as muralhas, como eram as armas deles, e eles foram, e viram, e voltaram. Só que quando voltaram, infelizmente, aqueles homens só começaram a exagerar, e dizer que era uma terra impossível de se conquistar. Veja o versículo 27, é melhor ler diretamente na Bíblia. Números 13, 27. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra onde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Eles trouxeram alguns frutos de amostra. Mas os habitantes desta terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Anak. Os amalecitas habitam na terra do Negueb,
Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo, que começava a murmurar contra Moisés, e disse: vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Na hora que eles só trouxeram coisas negativas, o povo, coitado, começou a ficar medroso e começou a murmurar. Mas veja o que Calebe trouxe, e leia comigo o que Calebe disse: vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Outra vez: vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: não somos capazes de atacar este povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os habitantes que vimos ali são de uma grande estatura, vimos até mesmo gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados com eles. Exageraram por causa do medo. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite toda. Imagine só, toda a assembleia pôs-se a gritar, todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. A decisão deles foi drástica. O povo, apavorado, depois de gritar, de chorar, de murmurar, de se desesperar, resolveu escolher um outro chefe e voltar para o Egito. No fundo, eles iam se entregar novamente aos egípcios. É mais fácil voltar para lá do que morrer e deixar as nossas mulheres, os nossos filhos serem mortos por este povo, nesta terra para onde Moisés nos quis trazer. Veja, esqueceram todos os prodígios que ficaram para trás. Esqueceram todas as maravilhas que ficaram para trás. Esqueceram o maná que estavam comendo. Esqueceram a água que estavam bebendo. Esqueceram o mar vermelho que tinham passado. E queriam voltar para trás. 5. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. E se cair por terra, eles se prostraram mesmo. Claro, diante do povo, mas não é diante do povo, diante de Deus. Moisés se jogou no chão, pedindo a Deus clemência, pedindo a Deus misericórdia. Moisés se pôs ali como um intercessor por causa daquele povo. E veja aqui, jogar-se no chão, que se pôr... Até me deixa ler aqui. Moisés e Abraão caíram com o rosto por terra. Caíram com o rosto por terra. Não é uma brincadeira não, gente. Diante daquela situação, eles se humilharam diante de Deus e reconheceram: só por Deus é que agora a coisa pode se resolver, porque Moisés e Arão viram que a situação era séria demais. O povo já tinha rompido, o povo já tinha decidido. Seis. Josué. 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, introduzir-nos nela, e nos-la dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor e não tenhais medo do povo desta terra. Devorá-lo-emos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles.
Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los. Quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião a todos os israelitas, o Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditarão em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles? Vou destruí-lo, ferindo de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa que ele. Veja o que Deus estava apresentando a Moisés. Vou destruí-lo, vou destruir este povo, ferindo de peste, mas farei de ti, Moisés, uma nação maior e mais poderosa do que ele. Era uma oferta maravilhosa. Moisés não ia ter que aguentar mais aquele povo. Ele podia ficar livre. Deus prometeu: vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma nação poderosa, mais poderosa do que a deles. Era uma oferta muito boa. O que é que fez Moisés? Versículo 13. Moisés disse ao Senhor: os egípcios viram que por vosso poder tirastes este povo do meio deles, e o disseram aos habitantes dessa terra: todo o mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio deste povo, e sois visto face a face, ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante deles de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo esse povo, as nações que ouviram falar de vós dirão: o Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois, rogo-vos, veja aí a intercessão, que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como o dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoai o pecado deste povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme eu te pedido, mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra. Vejam bem agora, leia comigo o versículo 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Então veja bem, nenhum daqueles, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, nenhum deles entrará nessa terra, na terra que prometi com juramento. Nenhum deles. Veja o finalzinho do versículo: nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Leia comigo: nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirás. Deu-lhe mal. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá. Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao mar vermelho. Viram a frase? Visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale, para frente era a habitação dos cananeus e dos amalecitas, de quem eles tiveram com medo. Então o que disse o Senhor? Meia volta, vou ver. Voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao mar vermelho. De onde que eles tinham vindo? De onde eles tinham vindo? Do Egito. De que direção? Do mar? Do mar vermelho. E o Senhor disse: veio meia volta, vou ver. Voltem na direção do mar vermelho. E o que aconteceu? Eles gastaram 40 anos nesta caminhada. 40 anos.
Na verdade, toda aquela geração pereceu no deserto. Toda aquela geração pereceu no deserto. E uma nova geração entrou. Entrou com quem? E aí que está, com Caleb e com Josué. Tanto assim que se vocês forem para frente, né, e pegarem agora o livro de Josué, (253), logo na frente, o livro de Josué, 253. Está aí. Ainda o capítulo 34 de Deuteronômio, onde fala da morte de Moisés. Moisés se despede, mas como Deus lhe havia dito, Moisés não entra naquela terra. Quem vai introduzir o povo na terra da promessa é Josué. E o livro de Josué começa assim: após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. E continua tudo isso. Quem foi que entrou? Foi Josué. Por que Josué entrou? Porque ele não teve medo. Ele não teve medo. Pelo contrário, corajoso, ele fez de tudo para que o povo não se apavorasse, para que o povo não se apavorasse, para que o povo não se apavorasse. Gente, o Senhor levanta hoje a renovação carismática no meio da igreja, como levantou Josué e Caleb. Nós estamos em tempos de guerra. Nós estamos em tempos de guerra. E a nossa guerra não é contra homens de carne e de sangue, mas a nossa guerra é contra os poderes do mal. Somente que, e se Deus quiser, durante esse encontro Ele vai nos mostrar mais coisas sobre isso, as forças do mal estão se organizando de maneira humana na face da terra. Aquilo que nós começamos a ler no capítulo 16, expulsar-vos-ão das sinagogas, e todo aquele que vos matar, julgará prestar serviço a Deus, julgará prestar culto a Deus. Tudo isto está por acontecer. Eu quero dizer a vocês, assim como Jesus teve a sua vida pública, falando ao povo, anunciando ao povo, levando a palavra ao povo, levando o evangelho ao povo, implantando o reino. Assim como Jesus fez milagres, prodígios, sinais de todo tipo, de curas, de ressurreição, de multiplicação de pães, de transformação de água em vinho, de acalmar o mar. Mas depois da sua vida pública, e veja bem, Jesus que já vinha sendo perseguido, a perseguição aumenta, vão encurralando Jesus, até que a coisa fica terrível, a perseguição chega a ser cruenta. Até que a coisa fica terrível, a perseguição chega a ser cruenta, até traírem Jesus, usando de um dos apóstolos, até julgarem Jesus, até condenarem Jesus, até entregarem Jesus aos romanos, até flagelarem Jesus, até coroarem Jesus de espinhos, como um rei de gozação, até subirem com Jesus à cruz, até pregarem Jesus na cruz, até verem Jesus morto, e depois de morto ainda, com aquela lança, tendo o coração estraçalhado. Veja, Jesus, depois da vida pública, passou pelo julgamento, pela traição, pela prisão, pela condenação, pela morte. Eu lhes digo, a igreja, corpo de Cristo, está seguindo os caminhos de Jesus, o seu mestre. Eu digo a vocês, nós estamos no finalzinho do tempo da vida pública. Assim como Jesus teve uma vida pública que o levou à morte,
A igreja também, até agora, teve a sua vida pública. Vejam, nesses 2000 anos quase, a igreja teve a sua vida pública. A igreja que começou lá em Pentecostes, teve a sua vida pública. E nesses tempos que nós estamos, quantos prodígios, quantos milagres, quantas curas, quanta libertação, quanta conversão, como o evangelho tem sido anunciado, como o reino de Deus tem sido trazido, como as pessoas têm voltado para Deus, tudo isso é maravilhoso. É a vida pública de Jesus na igreja. Só que eu lhes digo, nós estamos a 2 passos, estamos muito próximos de entrarmos na fase do que Jesus passou. Perseguido, depois traído, depois preso, depois julgado, depois condenado e levado à morte. A igreja vai passar por esses passos de Jesus. E veja, quando isso aconteceu, os apóstolos e os discípulos, coitados, ficaram apavorados. Lembra o que aconteceu com os discípulos de Emaús? Como eles estavam descrentes. Nós julgávamos que Jesus era o Messias. E vejo tudo o que aconteceu com ele. Como justamente os seus inimigos fizeram tudo isso que fizeram com ele. Nós pensávamos que ele era o Cristo. E porque pensavam que ele era o Cristo, e ele era mesmo o ungido, ele era o Messias, eles julgavam que nunca aconteceria isso com Jesus, mas aconteceu. Veja bem, e aí o importante, se você quer voltar comigo lá ao capítulo 16 de São João, Jesus nos falou claro, e é importante nós entendermos esta clareza com que Jesus nos fala. Disse-vos essas coisas para vos preservar da queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Gente, a igreja vai passar pelos mesmos caminhos que Jesus passou. E nós estamos muito perto disso. E eu digo a vocês, as forças do inferno estão cada vez mais se organizando. As forças do inferno estão cada vez mais se organizando. Estão usando de pessoas humanas para isso. Somente que a nossa luta não é somente contra essas pessoas, é contra forças do mal que estão. As forças do anticristo estão cada vez mais próximas. As forças do falso profeta estão cada vez mais próximas. E já estão acontecendo nesse mundo, Estão cada vez mais se manifestando. Não é para nós termos medo. Mas é importante nós sabermos que a igreja vai passar por isso. A igreja de Cristo vai passar por isso. Você diz, mas Jesus prometeu que as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, é verdade. Tanto assim, que depois que Jesus foi traído, julgado, condenado, morto, sepultado, ele ressuscitou, glorioso. Da mesma forma, a igreja que vai passar pelos caminhos de Jesus, claro, ela não será eliminada, não. As forças do inferno não prevalecerão, mas a igreja será levada pelos caminhos de Jesus. Quando julgarem que a igreja está morta, quando julgarem que a igreja foi para as catacumbas, o Senhor ressuscitará a sua igreja, o Senhor levantará a sua igreja, e aí, assim como depois da ressurreição veio Pentecostes, igualmente, e aí está o importante para nós, o Pentecostes que nós estamos assistindo hoje, que é lindo, que é maravilhoso. Um derramamento do Espírito Santo como esse só houve na igreja primitiva. Mas esse Pentecostes ainda é pálido em comparação com o maravilhoso Pentecostes que acontecerá depois da igreja passar pelos caminhos de Jesus, depois da igreja passar pela perseguição, pela traição, pela condenação, pela morte. A ressurreição que virá e depois o Pentecostes que virá, gente, nós nem somos capazes de imaginar. Aquilo que a Bíblia vai dizer,
que nós teremos céus novos e uma terra nova, a nova geração, a humanidade nova, a igreja nova. Vai ser maravilhoso. Tenhamos a certeza, a vitória de Jesus está cada vez mais próxima. Todavia, e aí nós não podemos esquecermos disso, antes de chegar à vitória de Jesus, haverá toda esta fase dura, dolorosa, sofrida. Não houve ressurreição sem morte. Aliás, só pode haver ressurreição depois que haja a morte. E a igreja está seguindo os passos de Jesus. Eu sei que eu estou lhes revelando coisas muito duras até de a gente acolher. Mas são muito concretas e eu lhes digo, são reais. São reais. São reais. É o Senhor quem está nos revelando. Eu quero passar rapidinho com vocês, já para levantar o nosso ânimo. Não esqueça, nós estamos lá ainda com Josué, né? Josué e Caleb, né? Mas eu quero passar com vocês já para Apocalipse capítulo 19. E nós estamos chegando muito perto disso. Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11. Vi ainda, lê comigo, qual é o título que está em cima do capítulo 19, versículo 11? Vitória do Cristo sobre as feras. As feras aqui, quem conhece o Apocalipse, eu tenho certeza que você conhece. As feras aí são o anticristo e o falso profeta. A primeira e a segunda fera. Que tem aspecto de cordeiro, mas na verdade é fera. Que aparece como cordeiro, que se mostra como cordeiro. Mas na verdade não é. Não é cordeiro, pelo contrário é fera. Vi então o céu aberto. Eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. E é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, aí em sua cabeça muitos diademas, traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Está vestido com um manto tinto de sangue, porque ele passou pela crucifixão, pela morte. E o seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam crucifixão, pela morte. E o seu nome é o Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vi então um anjo de pé sobre o sol e aclamar em alta voz a todas as aves que voam pelo meio dos céus. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de generais e carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de homens livres e escravos, pequenos e grandes. Eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazerem a guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa, a fera é o anticristo. Mas a fera foi presa e com ela o falso profeta que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzir aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante da sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os restantes foram mortos pelo cavaleiro, e veja com letra maiúscula, é Jesus, com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se de suas carnes. Claro, é toda uma linguagem muito simbólica, mas está aqui para nós anunciado o triunfo de Jesus.
E claro, depois do capítulo 19 vem o capítulo 20. Vira a página. E o que é que diz o capítulo 20? Qual é o título? Sorte do dragão. Quer dizer, o destino do dragão. O que vai acontecer com o dragão? O que vai acontecer com o inimigo? Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Depois da vitória de Jesus, o que acontecerá? É isso. Depois do Senhor destruir o anticristo, depois do Senhor destruir o falso profeta, o que acontecerá? Eu vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão E quem é esse dragão? A primitiva serpente. Por que primitiva? Aquela lá, que aparece já no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela lhe esmagará a cabeça. A antiga serpente, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás. E veja bem, e o acorrentou por 1000 anos, atirou-o no abismo que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Mas aqui está algo muito importante para nós, irmãos. Não somente os agentes do inimigo, mas o próprio inimigo será lançado no abismo, será preso no abismo, e o abismo será fechado, selado. E isso, como diz aqui a Bíblia, pelo espaço de 1000 anos. O que quer dizer, não é dias, não são meses, não são anos, mas é um longo tempo. Tudo isso vem nos dizer que não se trata de fim de mundo, mas se trata realmente da vitória do Senhor neste mundo. E é que está, Jesus virá e implantará o seu reino. As forças do inferno não querem que Jesus implante o seu reino. As forças do inferno não querem que Jesus implante o seu reino. As forças do inferno estão aguerridas, impedindo que Jesus venha e implante o seu reino. Mas Jesus virá e Jesus implantará o seu reino, apesar de toda a resistência das forças do mal e daqueles que têm servido as forças do mal. E não somente. E aí eu sou obrigado a voltar um pouco atrás. Lá no capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Diante da vitória que virá, o livro do Apocalipse diz que nós nos alegremos. Por isso, alegrai-vos, os céus, e todos o que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você conhece muito bem essa passagem, nós a temos citado muito, mas é importante vê-la aqui na Bíblia. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, nós estamos vivendo esses tempos. Nós estamos nos aproximando cada vez mais de Apocalipse 19. Nós estamos chegando cada vez mais perto de Apocalipse 20. Só que por enquanto ainda nós estamos dentro do tempo de Apocalipse 12 até Apocalipse 19. Por isso tudo aquilo que nós estamos vendo e presenciando. A nossa geração que recebeu todo esse derramamento do Espírito Santo. A nossa igreja que recebeu essa grande graça do derramamento do Espírito Santo com todas essas maravilhas que estão acontecendo. Também a nossa geração e a igreja dos nossos tempos está sofrendo toda a pressão dos poderes do mal. Isso é coisa muito concreta. Veja, gente, essa onda de drogas, essa onda de bebida, essa onda de vícios, e não somente o comércio de drogas, que a gente vê, os jornais, as revistas, a televisão nem aguenta mais, é quase que já não é mais notícia, a coisa é tão comum, é tão supermercadinho da esquina que a gente mora, que só quando acontecem grandes coisas é que eles noticiam, porque já é coisa corrente. E não só. A desgraça no meio das pessoas, a desgraça no meio da juventude, a desgraça no meio dos nossos filhos é uma coisa pavorosa.
E o vício crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso não é apenas coisa humana. Isso é realmente o assassino, aquele que só quer matar, aquele que só quer destruir, que está fazendo todo este estrago. E sobre a nossa geração e sobre a nossa igreja. Toda essa onda de devassidão no campo da sexualidade, que caiu sobre nós nestes tempos, é uma coisa pavorosa. E nós podemos dizer, olhando para nós mesmos, olhando a nossa experiência, hoje viver pureza, hoje viver castidade, hoje viver fidelidade no matrimônio é difícil, porque a tentação está aí nos rodeando a todos nós, que nos pega pelos olhos, pelos ouvidos, pela mente. Nós somos como que acossados fisicamente para o mal. E de onde vem tudo isso? E o que os nossos olhos veem? Como é que o mundo está? Nós não estamos apenas falando da televisão, das revistas, mas como o mundo está no concreto, nas ruas por onde nós andamos, nas repartições onde nós passamos, nas conduções onde das quais nós nos utilizamos. Como está a depravação do mundo? Isso não é apenas coisa humana, é o inimigo vindo sobre nós com grande pavor, com grande furor e ira. A situação das famílias se desmoronando, os casamentos se desmoronando. Nós não estamos culpando a nada e ninguém que talvez foi vítima disso, mas nós estamos dizendo que essa não é apenas uma questão humana, esse desentendimento nos ares não é apenas coisa humana, não. Toda essa onda de violência, toda essa onda de agressão não é apenas coisa humana. Mas pior ainda, toda esta onda de magia, de movimentos esotéricos, que hoje até eles estão se gabando, dizendo, mas por que vocês nos chamam de esotéricos? Hoje não, nós mostramos tudo às claras, e é isso mesmo. Durante muito tempo eles foram esotéricos, quer dizer, foram sociedades secretas, fechadas, mas hoje não, tudo está às claras. Hoje o próprio satanismo está às claras, hoje sacrifícios satânicos estão às claras, hoje conjuntos satânicos estão às claras e se declarando. Além de tudo que está acontecendo de misticismo, com filosofias orientais, com controle mental, com busca de contato com extraterrenos, tudo isso. E de onde vem tudo isso? Qual é a causa de tudo isso? É o inimigo de Deus e nosso inimigo, o demônio, como diz claro, que desceu sobre nós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E nós estamos vivendo tudo isso. E a corrupção que graça por todos os lados. E que nos apavora. E que não está longe de nós, não. Não são apenas as grandes corrupções que os jornais falam, mas é a corrupção lado a lado conosco. E ao mesmo tempo é preciso prestar atenção à educação, que vai desmoronando cada vez mais, com todos os meios que nós temos. É a educação que vai desmoronando cada vez mais, e a gente se apavora diante disso. A gente fica com medo da situação. E a revolta no coração dos nossos filhos, a revolta na nossa juventude. É toda essa mudança de mentalidade que nós estamos assistindo, vai apavorando a gente. E de onde vem tudo isso? Dessa situação. O demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E gente, toda onda de descrença dentro da própria igreja, que nos apavora. Não foi somente o mundo, não. A igreja foi violentamente atingida. E falando isso, nós não estamos de dedo levantado contra a igreja, não. A igreja é nossa mãe, nós somos igreja. A igreja foi violentamente atacada, porque o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, e sabendo que a igreja é aquilo que o detém, aquilo que o segura, ele veio com tudo na igreja, e veio para minar a fé. Ele veio e agrediu padres, teólogos, exegetas, professores, religiosos, religiosas.
veio e foi violento o ataque dele. Dizendo isso, nós não estamos atacando, nós não estamos condenando, não, pelo contrário, é como se o nosso corpo tivesse sido atacado, o nosso fígado foi atacado. Nós não estamos nos condenando, mas temos que dizer que o nosso fígado foi atacado, e porque o nosso fígado foi atacado, todo o nosso organismo está ruim. O inimigo veio inclemente sobre a igreja, veio inclemente sobre a igreja. E daí tudo aquilo que nós estamos assistindo, até mesmo uma onda de descrença dentro da igreja, uma perda do sobrenatural. Mas tudo isso por quê? O inimigo, sabendo que pouco tempo resta, veio sobre nós, sobre a nossa geração, sobre a nossa igreja, com grande furor e ira. Porque ele sabe que Apocalipse 19 está prestes a acontecer. E tenho a certeza, o anticristo e o falso profeta estão surgindo cada vez mais. Nós estamos muito perto da aparição do anticristo e do falso profeta. Estamos. Que o Senhor haverá de destruir, mas, aí que está, liguem tudo. É isso que a igreja vai passar. A paixão e morte, pela qual Jesus passou, a igreja vai passar. Porque o inimigo não vai retroceder. Foi por isso que Jesus já nos anunciou de antemão. Não foi à toa que nós começamos lá com João 16. E o que é que nos disse? João 16, disse-vos essas coisas para vos preservar da queda, expulsar-vos-ão, portanto vos perseguirão, vos condenarão, vocês serão açoitados como no começo, vocês passarão por aquilo que Pedro, que João passaram, vocês passarão por aquilo que Paulo passou, vocês passarão por aquilo que os primeiros cristãos passaram nas catacumbas, vocês passarão por isso, vocês experimentarão a perseguição. E eu já vos anunciei antes para vos preservar da queda, para que vocês então não desanimem. Mas como? Como é que a igreja passou por isso? Como é que a igreja que recebeu o Espírito Santo passou por isso? Jesus está dizendo, ela vai passar. Ela vai passar. Gente, se aqui o livro da palavra diz que o anticristo virá, que o falso profeta aparecerá, e que eles seduzirão a muitos, que eles exercerão império, que eles quererão o governo do mundo, e por um certo tempo eles terão na mão as rédeas, o governo do mundo. Também sobre isso se diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, também sobre isso. Ou nós dizemos que passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, somente nas coisas boas que o Senhor diz. Toda a palavra é a palavra de Deus. E veja bem, por que é que o Senhor nos anunciou de antemão? Para estarmos preparados. Porque nós somos guerreiros. Eu estou dizendo, para os pintinhos de galinha, nós não falaríamos assim. Porque os pintinhos de galinha não são capazes de entender isso e se apavorariam. Mas para as águias que o Senhor está preparando para a batalha, nós somos obrigados a dizer assim. Percebe? Então tudo isso acontecerá. É duro? É duro. Mas Jesus quer nos mostrar isso. Mais ainda, como está aqui, virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus, julgará prestar serviço a Deus. E vai ser isso, vai ser bom nós livrarmos a face da terra desses tais que são os cristãos. Ainda mais esses cristãos fanáticos, radicais, carismáticos, é bom tirá-los da face da terra, que só estão atrapalhando, só estão atrapalhando. E não pense apenas em coisinhas de paróquia, não. Serão as forças do anticristo e do falso profeta. Gente, o que nós temos sofrido nas nossas paróquias, nas nossas cidades, foi apenas o treinamento para o que nós vamos sofrer. Mas é assim, eu estou diante de vários militares aqui, o que é que acontece no quartel e na academia? É ou não é? E você tem que fazer com que o pessoal passe por tudo aquilo, tem ou não tem?
dá dó, mas tem que fazer que passe por tudo aquilo. Exercício é exercício, treinamento é treinamento. Jesus quis que nós fôssemos treinados e foi um treinamento muito macio. Mas graças a Deus fomos treinados. Já estamos com pele grossa, já estamos mais calejados para aguentar a batalha. Lembre-se que nós falamos desde o começo, se trata de batalha, se trata de guerra. Se trata de guerra, e a nossa guerra não é contra as forças do mal, não é contra homens, mas a nossa batalha é contra as forças do mal. Somente que as forças do mal agindo neste mundo através de pessoas. Mas tenhamos a certeza, gente, aí que está. Por isso que eu fui logo para Apocalipse 19. A vitória de Jesus é certa, e a derrota do anticristo é certa. E a derrota do falso profeta é certa, porque Jesus disse, e nós sabemos disso, tanto quanto ele vai surgir, tanto quanto ele vai ter um certo império, tanto quanto ele vai ter durante um certo tempo as rédeas e o governo do mundo, é certo também que a vitória de Jesus virá, e o anticristo e o falso profeta serão destruídos, e mais ainda, Apocalipse 20, o inimigo vai ser preso, vai ser devolvido ao abismo, ele vai ser encarcerado, vai ser fechado lá, lacrado, e durante um milênio nós estaremos libertos das forças do mal. E claro, depois de Apocalipse 20, vem Apocalipse 21, né? E o que diz Apocalipse 21? Eu vi um novo céu e uma nova terra. Não é isso? Eu vi um novo céu e uma nova terra. E nós estamos na iminência disso. Gente, nós já estamos a 2 passos da terra prometida. Para chegar... Por que eu comecei com... Não. Por que o Senhor fez que eu começasse com Josué e Caleb? Porque estamos na mesma situação. O que fizeram os outros? Só apavoraram-se e apavoraram, e o povo teve que voltar na direção do Egito, na direção do Mar Vermelho, e gastaram 40 anos, porque tiveram medo. Nós já estamos na iminência, claro, para proclame comigo: invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas, misteriosas, que ignoras. Agora vamos dizer a frase toda: invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Nós acolhemos, Senhor, essa palavra. Sim, essa palavra tua. És tu quem nos dizes, Senhor, estás nos repetindo desde esta manhã, e nós acolhemos. Estamos te invocando, Senhor, na certeza que nos respondes, e nos respondes revelando-nos grandes coisas misteriosas que nós ignoramos. É Jeremias 33, 3. Eu quis que fosse colocado aqui no quadro, para completar a palestra anterior, longa, não é? Alguns símbolos que a nova era utiliza. Todavia, eu já quero fazer uma observação para vocês, o seguinte: aqui se trata de um rapto, de um roubo, de um vergonhoso roubo. Eles pegaram símbolos fortes, e pegaram muitos símbolos nossos, e usam para as finalidades deles. Outra coisa, além daqueles que usam esses símbolos, sabendo que foram os que criaram e são aqueles que vivem isso, claro, eles querem realmente a propaganda da nova era. Eles querem que, cada vez mais, não somente os símbolos deles sejam conhecidos, como a linguagem deles seja conhecida, como os termos deles sejam conhecidos, como também subtilmente as ideias deles sejam conhecidas, adotadas. Para quê? Para que então os modelos, os padrões de comportamento, os padrões éticos, os padrões morais que eles estão mudando, tudo isso venha no roldão.
É um marketing fantástico, ousado, eu diria mesmo, diabolicamente tramado. Por isso, veja, há muita gente que usa desses símbolos só por modismo. Porque vê, acha interessante, acha bonito, é um símbolo forte. Há instituições também que usam. Coitados, acabam sendo inocentes úteis. Eu queria dizer a vocês, não vamos logo classificar de pertencente à nova era, né, pessoas e instituições que usam esses símbolos. Pelo contrário, é preciso conhecer as pessoas. É preciso conhecer as instituições. Nós não temos o direito de pichar ninguém, de rotular ninguém. Ah, fulano de tal é da nova era porque está usando isso. Muita gente não sabe de nada. É um símbolo interessante, é um símbolo bonito. Usa, e usa como joia e tal. Agora, é claro, depois que nós sabemos, depois que nós entendemos, depois que nós realmente somos instruídos pelo Senhor, é evidente que nós não vamos usar. E até vamos ajudar as pessoas a que elas não usem. Mas não vamos começar a classificar pessoas e instituições por causa disto. Me entende? Inclusive porque o mais importante da nova era não são os símbolos são apenas símbolos. O mais importante é tudo aquilo que eu lhes disse hoje de manhã cedo, que são justamente os objetivos deles e as táticas deles para implantar todo o plano que está aí. Então, alguns, claro, não são todos os símbolos, mas estão alguns aí. O primeiro, o arco-íris, né? É um roubo, né? Porque o arco-íris está ainda no livro do Gênesis. É o sinal da aliança, da linda aliança entre Deus e os homens. Está na origem do cristianismo. Mas eles usam, é a manifestação da luz divina, com sua multicoloração, uma espécie de ponte, simbolizando a união entre a terra e o céu. Mas veja bem, mas que céu é esse? Entre os seres terrenos e os seres extraterrenos para uma nova era. Então é a ligação, é a ponte entre os seres terrenos e os seres extraterrenos. Tanto assim que o arco-íris deles não é o nosso arco-íris total. É um arco-íris tipo ponte. A ligação entre os seres terrestres e os seres extraterrestres. E o pior, é a ligação entre este mundo e o Shambhala. Esta terra e o Shambhala. E o Shambhala o que é? É realmente o reino da luz, o reino de Lúcifer, o portador da luz. Para quê? Para que justamente as luzes, as revelações de Shambhala, do Shambhala, as revelações de Lúcifer cheguem até nós. Cheguem até nós diretamente ou cheguem até nós através dos extraterrestres. Só que o negócio de extraterrestres é tudo história, não é? Eu já falava hoje cedo, vamos repetir, é aquilo que a Bíblia chama os espíritos malignos nos ares. Nos ares. Não existem extraterrestres. Os tais extraterrestres que eles falam são todos espíritos malignos. Mas é um nome muito bonitinho, é até muito científico, né, esse negócio de extraterrestres. A borboleta, né, muito usada, significa, ela é justamente o símbolo do aquariano, que saiu das trevas. Então é a pessoa, é o aquariano, né, que saiu das trevas do casulo de peixes, para a dimensão nova, celestial de Aquários. Bonito, né? Ela saiu das trevas de peixes, da era de peixes. E agora ela desenvolveu, ela evoluiu para a dimensão celestial. Bonito, né? De Aquário. Pode significar o próprio movimento da nova era, tendo o mesmo sentido de libertação do casulo das trevas, da era de peixes, para a nova era, que é a era de Aquários. Então, é a libertação, é a própria era de Aquários que sai da era de peixes. Um terceiro símbolo muito usado, que vocês sabem, é o símbolo de Yin e Yang, né? As duas forças contrárias, né? O bem e o mal. Antigo símbolo oriental que representa o negativo e o positivo. Simboliza o equilíbrio das energias cósmicas divinas com seus dois polos opostos. Mas vejam bem, é uma coisa assim, claro, o desenho não está perfeito, né?
Eu agradeço quem fez, e nem obrigaria que a pessoa fosse perfeita no desenho, mas o símbolo yin e yang, yin e yang, as duas partes são totalmente simétricas, né? E justamente nessa parte branca tem um pontinho preto, é que aqui não tinha como fazer preto, né? E na parte preta tem um pontinho branco, né? E o pior de tudo está aí, é que não existe nada totalmente bom e nem nada totalmente mal. Pelo contrário, tudo é a mistura do bem e do mal. Em tudo, em todas as coisas, é a mistura do bem e do mal. É assim porque é assim. E mais ainda, não existe um bem totalmente bem. Todo bem, como se fosse aqui o branco, tem também algo de bom, que seria o pretinho aqui dentro o ponto preto dentro desse branco. E também ao contrário, não existe nada totalmente mal, né? Porque dentro dele tem também um ponto claro, branco. Pois o mais terrível é justamente a distorção de toda a moral, de toda a ética. Porque já não existe nada absoluto, isto é bom, isto é mal. Não, quem falou que isso é mal? Quem falou que isso é mal? Para mim não é mal. Nesse momento não é mal. Deste jeito não é mal. E quem falou que isso aqui é bem? Por que isso aqui é bem? Não existe um bem absoluto. Percebe onde é que a coisa chega? E aí está justamente, é um símbolo, né? O yin e o yang, as duas, yin e yang, as duas forças opostas que se equilibram, o positivo, o negativo, o jogo de forças energéticas, tudo isso, mas atrás disso é uma coisa muito pior ainda, que é justamente o bem e o mal, e que todas as coisas são feitas de bem e de mal. E que afinal das contas tudo é assim. Não existe bem somente, não existe mal somente. Forças energéticas, tudo isso, mas atrás disso é uma coisa muito pior ainda, que é justamente o bem e o mal, e que todas as coisas são feitas de bem e de mal. E que afinal das contas tudo é assim. Não existe bem somente, não existe mal somente. Eu já falei para vocês, e isso aqui entra também, porque tudo vai do positivo e do negativo. Toda pessoa é masculina e feminino. Toda pessoa é masculino e feminino. Eles até dizem que Deus é masculino e feminino. Esse negócio de Deus Pai é muito machismo. Não, Deus é homem e é mulher. Deus é pai e é mãe ao mesmo tempo. Vai longe, né? Vai longe. Inclusive a pessoa evoluída, eu dizia hoje cedo, é a pessoa que desenvolve o seu masculino e também o seu feminino, mas também o seu masculino. E a pessoa que se expressa afetivamente no seu lado masculino e no seu lado feminino. É a pessoa que se expressa sexualmente no seu lado masculino e no seu lado feminino. E para onde é que a coisa vai? E uma vez que tudo é bom e mal ao mesmo tempo, não existe mal que seja mal, não existe bem que seja bem. Vocês veem onde é que a coisa vai. O quarto símbolo, este aqui, né, é a fita entrelaçada, que simboliza a interdependência global, com a unificação de todos os setores. Quer dizer, tudo está interligado, tudo está interligado, todas as coisas estão interligadas. Há uma interdependência global de todas as coisas, né? Vocês percebem que já existem empresas que usam isso, né? Por exemplo, a Marilyn Ferguson usa esse símbolo, o Unibanco usa este símbolo. Eu não estou pichando, eu não estou dizendo que eles sejam da nova era. Eu não estou dizendo que eles sejam patrocinadores da nova era. Nós sabemos que há empresas que são patrocinadoras da nova era. Eu não estou dizendo. E nem quero que vocês digam. Nós precisaríamos saber para poder dizer uma coisa assim. Mas que já são símbolos muito usados, na verdade, é o marketing deles. Eles fazem questão que usem os símbolos deles, né? Essa interligação de todas as coisas,
essa interdependência global de todas as coisas. Mas o interessante é isso, onde vocês encontram isso aqui, ali tem um cheiro de nova era. Este símbolo é o símbolo de Urano, é o planeta que rege a era de Aquário. Então para eles é importante. Segundo os astrólogos, não é segundo a astronomia, mas é segundo a astrologia. E simboliza a harmonia e o equilíbrio. Simboliza a harmonia e o equilíbrio. Até o fato de ter essa seta para baixo, então eles mostram que as energias vêm vindo todas para baixo, vêm vindo para o homem, e que é isso justamente, não é o homem voltado para um Deus, uma divindade fora dele, pelo contrário, tudo converge para o homem, todas essas histórias. Né? Plutão, aliás, Urano é o planeta que rege a era de Aquário. A pirâmide, eu nem preciso falar, né? Não somente ela é usada como símbolo, mas ela é largamente utilizada na nova era, e muita gente tola usa, e muita gente inocente e útil usa, mesmo na igreja, mesmo os padres religiosos usam a pirâmide, porque eles falam e refalam, né, na pirâmide como captadora de energia e como distribuidora e harmonizadora de energias. Só que nós temos que remontar lá atrás, né, assim como a Babilônia, né, o Egito foi a terra da magia, do ocultismo e tudo mais. Né? E as pirâmides, o que elas foram? Claro, elas eram também local para enterrar os faraós. Mas justamente de acordo com os costumes deles, levaram para dentro das pirâmides todas as coisas dos rituais deles, da magia deles, do que eles faziam, tudo tem lá. É como um museu. É como um museu no qual eles colocaram um age, né? New age, novo age, era, idade, conspiração aquariana, toda uma conspiração aquariana, era de Aquário, ou Aquarius, Aquário em português, Aquarius é o termo mais clássico, né? Nova ordem mundial, que eles estão conquistando, uma nova ordem internacional, que é a mesma coisa, né? Nova consciência, como a gente tem ouvido falar sobre isso, né? Eles usam muito a expressão interdependência, fraternidade universal, família global, cidadão do mundo, para que significar este vasto, este amplo, né, que vai além do pequenininho, evolução, modernidade, progresso, tudo isso. Holístico, né, que quer dizer global, tudo se une, tudo converge, tudo forma um todo. Holos, no grego, é todo, holístico, muito usar a expressão holístico, né? Holística. Colônia global. Vocês ouvem muito falar em Mãe Terra, Nave Terra, Mãe d'Água, Mãe Gaia. Gente, eles usam as coisas mais lindas que nós temos. A ecologia, por exemplo. É claro que temos que defender a natureza, é claro que a natureza é dom de Deus, que a natureza é justamente o jardim onde Deus nos colocou. Só que para eles tem todo um sentido diferente. Inclusive de culto. Para eles, a Mãe Terra, né, Gaia, é uma deusa, é a deusa Terra. E adorada como deusa. E depois existem gnomos aqui na Terra, como é que é outro nome também? Duendes, todas essas bobagens, tolices, né? No fundo fábulas, mas eles vão por aí tudo. E veja como esses nomes já são bem usados, né? E daí então consciência ecológica, né? Outros termos que a gente usa, que vê usar muito, né? Mestres cósmicos, são esses mestres do cosmos, mestres universais, né? Extraterrenos ou extraterrestres, né? Os ETs, espíritos cósmicos, usam muito essas expressões. Para designar Deus, eles usam o eu maior, absoluto, a grande mente universal, né? A força. Para os líderes universais, né? Nós já falamos hoje cedo o termo avatar, né? O ungido, mas no sentido deles, não no nosso. O instrutor do mundo, né? Maitreya, ou Senhor Maitreya,
Saint-Germain. Nós ouvimos muito a expressão magos e também bruxos, que até perde o mau sentido que havia antigamente, né? Os bruxos e tal. Bom, tudo isso. Eu queria pegar com vocês, primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Leiam comigo. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos aos espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Basta aí. Gente, nós estamos vivendo estes tempos. Eu vou repetir. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo, diz expressamente que nos tempos vindouros, quer dizer, nos tempos que hão de vir, e nós estamos já nesses tempos, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. E agora eu quero que vocês peguem comigo, já a segunda carta a Timóteo, também capítulo 4, logo na frente, versículo 1 e seguintes. Qual é a resposta a tudo isso? Qual é a resposta de Deus a tudo isso? Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Veja bem, tudo que diz aqui. Eu te conjuro, é Paulo falando a Timóteo e a nós, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu erro. A aparição, quer dizer, a vinda do Senhor, e por seu reino que vai ser implantado. E o que é que ele está conjurando? Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Gente, não passa disso. Você percebe que são fábulas mesmo. A gente fica até abismado de ver como é que o pessoal acredita nessas coisas todas. Mas apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério, consagra-te ao teu ministério. E você sabe que consagrar-se ao ministério é consagrar-se ao ministério. Consagra-te ao teu ministério, consagra-te ao teu ministério, porque os tempos que nós estamos vivendo são estes tempos. E veja a união entre 1 Timóteo 4:1 e 2 Timóteo 4 também, o versículo 1 e seguintes. Então, gente, qual é a vitória de Deus sobre essa situação? A vitória de Deus sobre essa situação é justamente a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, é aquilo que Paulo diz, prega a palavra, prega, versículo 2, prega a palavra, prega a palavra. Acho que você está me entendendo, não está? Prega a palavra, não são outras coisas. Prega a palavra é que vai convencer, a palavra é que vai transformar. Prega a palavra. Insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. E por quê? Porque virão tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, já não suportarão a sã doutrina da salvação. Estamos vendo isto na igreja.
Estamos vendo isso entre os nossos irmãos. Já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Gente, é doloroso isso? É. Mas também diante dessa situação dolorosa, nós devemos dizer, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, infelizmente, mas isso já está acontecendo. Nós quereríamos que não, mas não adianta tapar o sol com a peneira. E qual é o remédio? Versículo 5, leia comigo. Tu, porém, sê prudente em tudo, prudente em tudo. Tu, porém, sê prudente em tudo, prudente em tudo. Gato escaldado tem medo até de água fria, né? Tu, porém, sê prudente em tudo. Nós estamos numa época dificílima, é preciso prudência, prudência do Espírito. Nós não podemos ser afoitos, temos que estar firmados no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor, na palavra do Senhor, sem exceção, sem exceção, sem exceção, sem exceção. Tu, porém, ser prudente em tudo, continua, paciente nos sofrimentos. Já estamos sofrendo e vamos ter que sofrer mais ainda. Continua, cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério, consagra-te ao teu ministério. E quem é chamado à evangelização, consagra-te ao teu ministério, consagra-te ao teu ministério. E, gente, não é mais hora de brincadeira. Por amor de você, por amor dos seus filhos, por amor da sua família, por amor dos seus entes queridos, e por amor dos irmãos. E veja bem, nós todos sabemos que é duro evangelizar na própria casa e entre os nossos. Mas eu tenho repetido sempre isso, quando a gente vai plantar, quando ele vai semear no quintal do vizinho, Deus provê alguém que venha semear e plantar no nosso quintal. O reino de Deus não se deixa vencer, o reino de Deus paga sempre e paga sempre bem. Depois da pregação da palavra, nesta forma, Deus está levantando hoje a renovação como a grande força para enfrentar o joio. Na verdade, Deus levanta o trigo, para o trigo ser oposição ao joio. Na verdade, e graças a Deus, o trigo veio antes, o trigo é de Deus, o que está aqui é joio. E, gente, qual é o forte da renovação? O forte da renovação é o poder de Deus, o poder do Espírito, expresso, manifesto nos carismas do Espírito, nos dons do Espírito, e envolvendo tudo isso a oração. A oração. O remédio de Deus está aí. Eu digo a vocês, não há outro remédio. O remédio de Deus está aí. A provisão de Deus está aí. Para a situação que nós estamos vivendo, o remédio está aí. A provisão está aí. O poder de Deus, os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo, e tudo isso envolvido na oração. E agora então, eu quero fazer uma ligação com a primeira palestra de hoje cedo. E veja bem, Moisés veio com o povo até pertinho da terra prometida. Foram lá os exploradores para ver a terra, e vocês sabem, voltaram depois de ver, trazendo frutos da terra, mas voltaram negativos, só falaram coisas negativas, assustaram o povo, amedrontaram o povo, e deu tudo aquilo que deu. E Deus ficou irritado. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés se jogou no chão junto com Araão, pedindo a Deus que não acabasse com aquele povo. Embora a oferta de Deus fosse uma oferta atraente e lucrativa, Deus ia acabar com aquele povo e fazer de Moisés um povo novo, mais forte do que aquele. Moisés todavia pede clemência, misericórdia a Deus, e Deus então ouve a intercessão, a prece, o pedido de Moisés.
Disse, tudo bem, então meia volta eu vou ver, essa geração vai acabar no deserto, eu vou entrar na terra prometida assim, com uma geração nova, com uma geração nova. Mas houve dois, que eram também exploradores, que foram junto com os outros, para ver a terra como era. E que não fizeram assim, pelo contrário, testemunharam e disseram, nós podemos chegar, nós podemos entrar, nós podemos vencer, porque Deus está conosco. E quando o povo começou a murmurar, e o povo começou a gritar, e a chorar, e passou a noite inteira chorando, eles fizeram um trabalho contrário, tentando convencer o seu povo, que era possível entrar. E foram Josué e Caleb. E eu quero mostrar a vocês justamente uma coisa linda. Quem foi que entrou com o povo na terra prometida? Foi Josué. E quando Josué entrou na terra prometida, depois de passar o Rio Jordão, depois de caminhar um pouco na terra, eles logo encontraram o inimigo, o mesmo daquele tempo ainda, o mesmo, não era outro, de 40 anos atrás, era o mesmo. Eles se encontraram com a cidade enorme, soberba, avantajada, forte, de torres, de muralhas de Jericó. E os homens de Jericó estavam lá. E era intransponível, eles não conseguiam passar. E quem enfrentou foi Josué. Como é que Josué aprendeu a arte de guerrear? Como é que Josué aprendeu a arte de guerrear? Na prática. Na prática. Então eu vou voltar com vocês lá atrás. Êxodo 17. Livro do Êxodo, que é o segundo da Bíblia, então moleza encontrar. Capítulo 17. A partir do versículo 8. Estamos no comecinho, no início da caminhada pelo deserto. Moisés havia caminhado com o povo, porque o capítulo 15 encerra justamente a passagem no Mar Vermelho, é o cântico de Moisés depois da passagem do Mar Vermelho. No capítulo 16 e o finalzinho do 15, começam a mostrar as dificuldades que eles tiveram. A água era salobra, depois eles não tinham comida, Deus deu maná, depois deu codornizes. Depois não tiveram água mesmo, e Deus deu água tirada da pedra. O povo estava sofrendo, era duro. E justamente quando o povo estava passando só por durezas, veio um inimigo. Versículo 8, Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Interessante que aqui, na Bíblia todo, vai personalizar. Havia um povo chamado Amalecita, o povo Amalecita. Só que aqui a Bíblia personifica Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué, e Moisés sabia que era um inimigo terrível, e o povo estava enfraquecido, o povo estava sem comida, o povo estava sem armas nenhuma, o povo estava andando há tantos dias, eles não tinham como enfrentar o inimigo, estavam carregando crianças, mulheres, as suas roupas, todos os seus pertences, caminhando, era uma caravana, como é que eles iam guerrear? E eles vieram cruéis sobre eles. O que é que Moisés fez? Moisés disse a Josué, escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Ur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam os braços de cada lado.
Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Nessa ocasião, Josué foi guerrear. O trabalho duro, o trabalho, vamos chamar assim, corpo a corpo, o trabalho material de ir combater o inimigo, foi Josué que foi fazer. E veja bem, os melhores, os mais adestrados, Moisés conhecia as artes marciais do Egito. Moisés era Moisés. E Moisés pegou também com ele Arão e Hur, e os três foram para o alto do monte. Os maiores, os principais, o chefão que era Moisés, o sacerdote, o sumo sacerdote que era Arão, Hur, que estava junto com ele. Esses três foram para o alto do monte. Para quê, gente? Para orar, para interceder. Enquanto Moisés estava lá, de mãos levantadas, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Josué lá embaixo vencia a Amaleque. Quando Moisés se cansava e não aguentava e baixava a mão e deixava de rezar, Amaleque vencia e o povo de Israel era vencido. Até que fazem aquilo, sentam Moisés numa pedra, um de cada lado segurando as mãos de Moisés, e Moisés vai orando até o sol se pôr. Veja, orou sem cessar. E porque orou sem cessar, Josué venceu, até desbaratar o inimigo. Você entendeu, não entendeu? Foi assim que Josué aprendeu a ser guerreiro. Claro, não foi a única vez. A partir daí, muitas e muitas vezes, ele era o companheiro direto de Moisés. Você se lembra que Moisés ia muitas vezes buscar Deus no alto do monte, e levava consigo Josué. Josué era o discípulo de Moisés. Até que Moisés viu, mas Senhor, toda vez tem que ir ao alto do monte, para me encontrar contigo não dá. E Deus, está bem, Moisés, eu posso falar contigo em qualquer lugar, faz uma tenda, aí afastado no acampamento, que toda vez que você precisar me consultar, venha, eu vou te responder. E Moisés fez a tenda como Deus mandou fazer, o tabernáculo, né? A tenda. E Moisés ia para lá para consultar Deus, para saber como guiar aquele povo, qual era a orientação de Deus, a ordem de Deus, de como conduzir aquele povo, que não era fácil. E toda vez que Moisés ia, Josué ia junto também. E Josué ouvia Moisés orando ao Senhor, falando ao Senhor, perguntando ao Senhor, e o Senhor respondendo a Moisés. Moisés saía e ia executar as ordens de Deus, e Josué continuava lá. Isso está na Bíblia, ele continuava lá dentro ainda. Foi assim que ele foi aprendendo. E quando Moisés morreu, e quando Deus deu a ordem a Josué de ele atravessar com o povo e entrar na terra prometida, Josué já estava preparado. Ele já era um guerreiro. Mas que guerreiro? Um guerreiro de oração, um guerreiro de intercessão. Ele aprendeu isso na prática com seu mestre Moisés. Vamos para frente agora. Vamos lá então no livro de Josué. Depois do Deuteronômio, que é o 5º livro, vem o 6º livro, que é Josué. No 1º capítulo de Josué fala então, Moisés morreu e Deus passa o comando a Josué, dá as ordens a ele. No capítulo 3, eles passam o Rio Jordão e entram na terra. E no capítulo 5, versículo 13, Josué se encontra com o grande obstáculo. O mesmo obstáculo daquele tempo em que ele, Caleb e os outros exploradores encontraram a cidade de Jericó. Versículo 13, Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele, és dos nossos, disse ele,
ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor ao teu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Se tratava de um anjo, né, que falava com Josué. Capítulo 6. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. Era um obstáculo, eles não conseguiam passar para frente. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. A primeira promessa de Deus é essa: entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Guarda isso, entreguei-te Jericó. Ou melhor, gente, vamos falando já direto. Nós estamos hoje na mesma situação daquele povo. Nós estamos a 2 passos da terra prometida. Nós estamos a 2 passos de céus novos e uma terra nova. Estamos. Graças a Deus, estamos a 2 passos. Só que nós estamos vendo que o inimigo é terrível. Deu para assustar? Deu. Eu rogo a vocês, sejam como Josué e Calebe e não como todos os outros. Gente, não é hora de assustar o povo, de murmurar e dizer que é impossível, estamos numa enroscada e não tem como. Muito ao contrário, é hora de vivermos a situação de Josué e Calebe. Você está entendendo? A narração do que nós fizemos, e foi uma gotinha só, né? Foi só um videotape assim, mostrando, como é que chama quando antes do filme passa um trailer? Foi só um trailer do que é a coisa. E o trailer já deu para a gente balançar. Mas a certeza é esta: o Senhor está conosco, nós podemos vencer. E o que aconteceu? O povo murmurou, o povo se desesperou, tiveram que dar toda a volta, e agora de novo, agora com Josué. Josué instruído, Josué é um guerreiro não somente de armas, mas muito mais um guerreiro de Deus, um guerreiro de oração. Ele está agora de fronte de Jericó. E o que é que o Senhor diz a ele? Entreguei-te Jericó, seu rei e seus poderosos guerreiros, e seus valentes guerreiros. Gente, é a mesma coisa que o Senhor diz a nós: entreguei-te Jericó. Cristãos, minha igreja, meus escolhidos, entreguei-te Jericó, entreguei-te esse joio, seu rei, seu mestre, seu anticristo, seu joio e seus valentes guerreiros, porque eles têm valentes guerreiros no reino das trevas e neste mundo também. Mas entreguei-te, acredite nisso. Acredite nisso, entreguei-te, porque a vitória é de Jesus e a vitória é da sua igreja, a vitória é daqueles que creem no Senhor Jesus. Entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Entreguei-te. Nós sozinhos não, mas o Senhor é o vitorioso. O Senhor é o vitorioso. E o que eles deviam fazer? Acompanha comigo o versículo 3. Dai volta à cidade, vós todos os homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás 6 dias, durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. Ao 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse
em seguida ao povo: avante, dai a volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Eu não preciso ler tudo, mas eles fizeram isso o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Mas quem entende um pouco de guerra, mas que coisa mais incompreensível, né? Os guerreiros, em vez de guerrear, marchando, andando, numa procissão. Sacerdotes vestidos com as trombetas, tocando, e a arca da aliança, a volta em toda a cidade. Certamente o pessoal de Jericó só zombou deles. E é certo que os inimigos de Deus e nossos inimigos só se riem de nós. Mas, gente, o que é isto? E aí está o importante. O que é isto? A nossa vitória é a oração. A nossa vitória é a intercessão. Os sacerdotes na frente com suas trombetas, e o povo guerreiro marchando em torno da cidade. É a oração. E conosco a arca da aliança. O que era a arca da aliança? A arca da aliança era um baú, onde se levava dentro as tábuas da lei. Onde se levava dentro as tábuas da lei. Lá estava o sinal de Deus, o sinal da presença de Deus. Lá estava a ordem de Deus, lá estava o mandamento do Senhor, lá estava a orientação do Senhor, lá estava a lei que regia o seu povo, lá estava justamente a tábua da aliança, a arca da aliança entre Deus e o povo, e a tábua onde estava o documento das leis, mostrando a aliança entre Deus e o seu povo. Aquele era um povo de Deus, e Deus era o seu povo. Gente, esta é a nossa arma. E é que está. Eles foram primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e é preciso orar, 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 sem cessar. A essência da renovação é a oração. Tudo nasceu da oração, e tudo se dirige para a oração, e tudo acontece pela oração. Vocês sabem bem, os dons não são coisas nossas. Eu tenho o dom de fazer tal coisa e faço. Não. O que nós fazemos? Nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos, nós suplicamos. E o poder de Deus acontece. E aí está a nossa vitória. O Senhor entregou-nos Jericó, o Senhor entregou-nos o seu rei e os seus valentes guerreiros. Entregou-nos. Mas onde está a nossa vitória? Agora nós vamos minar tudo isso. Nós vamos minar tudo isso na oração, na oração, na oração, na oração. E sabe por que querem impedir-nos de orar? O inimigo usa de tudo, usa inclusive até mesmo de irmãos nossos, de companheiros nossos de igreja, de padres, de párocos, né, que nos impedem de orar e que não querem que nós oremos e acham que nós somos fanáticos, somos rezadores e só sabemos rezar, e mil coisas, e mil coisas. Sabe por que todo esse empecilho? Porque o inimigo sabe onde está a força, onde está a força de Deus para desvencilhar o inimigo. E tenha uma certeza, é na oração. E mais ainda, o Senhor deu a nós trombetas. E que são essas trombetas? Essa maneira nova de orar, em que não somos nós que oramos, é o Espírito Santo orando em nós. Gente, aí está a arma poderosa, a oração em línguas. E é por isso que o inimigo quer tapar a nossa boca. É por isso que existem tantas proibições e tanto desentendimento deste dom maravilhoso que é o dom de línguas. E é por isso que ele faz de tudo para nos tirar, mesmo a nós. Porque, claro, a oração em línguas não é uma oração da nossa cabeça, não é uma oração da nossa mente. Ainda mais nessa fase de tanta corrupção da mente humana. Nessa fase de tantos falsos profetas, o Senhor quis nos dar uma oração que não vem da mente humana, mas uma oração que vem do próprio Espírito, onde nós somos apenas, e graças a Deus, os instrumentos
que proferem os sons, que produzem os sons, mas quem tange esta lira, quem tange esta harpa, que somos nós, é o Espírito Santo. E aí está o lindo, ele ora em nós, ele ora de acordo com as necessidades. Gente, nesta guerra que nós estamos, nós não sabemos quais são as nossas necessidades, e não é apenas orar pela minha feridinha, ou pelo meu filho, ou pela minha filha, ou pela desobediência do mais novo, ou pela revolta do mais velho. Não, gente, é muito mais, é muito mais, é muito mais. Eu sei que você pode orar para isso, mas o Senhor tem outros planos muito maiores. Há uma guerra por aí, uma guerra oculta, aí uma guerra subversiva, na qual nós estamos envolvidos por todos os lados. E veja, você está envolvido, a sua família está envolvida, os seus filhos estão envolvidos. É pior do que as drogas. É pior do que as drogas. Nós até há pouco tempo só tínhamos medo de espiritismo. Você está vendo pela descrição que o espiritismo ficou uma das coisas no meio de toda esta parafernália de um supermercado, de todo tipo de religião, de misticismo. E o Espírito sabe o que orar e como orar nesta guerra. E deixemos de ser tolos só com a nossa mente, só com os nossos propósitos. Eu vou rezar por tal coisa, e por amor de Deus reza por tal coisa. Não, deixa o Espírito orar em você. E claro, quando o Espírito ora em você, pelos propósitos de Deus, pelos propósitos que estão no coração de Deus, pelos propósitos de Jesus, o guerreiro, o grande guerreiro que vai vencer, quando você ora de acordo com os propósitos de Jesus, o vencedor, Ele também vai sanar e vai atingir os problemas que você tem, as situações que você tem. Mas deixe de ser tolo. Se você quer somente ficar regando a sua hortinha aqui do seu filho revoltado, da sua esposa que tem isso e aquilo, da doencinha que tal pessoa tem, né? Você só fica regando uma hortinha, e não é isso, gente. Ao contrário, é fazer com que a nossa oração chegue ao céu, chegue ao Senhor, chegue ao alto, e que a oração do Espírito venha, que nós oremos de acordo com o coração de Deus, os propósitos de Deus, de acordo com a mente de Jesus, o vitorioso, que tem o seu plano de vitória e tem toda a estratégia da vitória, e está agindo, está agindo. Jesus não está dormindo não, Jesus está agindo. Se o príncipe das trevas, se Lúcifer está a partir do Shambhala fazendo o seu plano, realizando o seu plano, é claro, Jesus do trono onde Ele está com o seu Pai, Ele está comandando, e a batalha está acontecendo, e o que vai dar força a essa batalha é a oração. Enquanto eles ficam canalizando e mentalizando e evocando espíritos cósmicos e tal, aí que está, a nossa força está no Espírito do Senhor. Deixemos de ser tolos, de ficar regando a hortinha das nossas coisas. Quando nós fizermos a oração subir ao céu, subir ao alto, a oração do Espírito que sobe até o coração de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, então também as coisas, desculpe falar as coisinhas que nós passamos, os probleminhas que nós enfrentamos, o Senhor também os resolverá da forma e na hora que Ele quiser. Mas a vitória mais importante vai acontecer. Está entendendo o porquê da oração em línguas? O porquê do cântico em línguas? E quando nós oramos e cantamos em línguas, eu já falei isso muitas vezes, ouça as outras palestras, os anjos cantam conosco, os anjos oram conosco, os anjos adoram conosco, os anjos intercedem conosco, e mais ainda, os anjos lutam conosco e a nosso favor. Os anjos lutam conosco e a nosso favor. Os anjos sabem onde está a trama. Os anjos sabem onde estão os combatentes infernais. Os anjos sabem onde estão justamente os súbditos e os guerreiros do príncipe das trevas. E os anjos vão lá para combatê-los. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós cristãos produzamos vamos chamar esse clima favorável, que é a oração, que é a intercessão, para que nesse oxigênio da oração, os anjos possam vir, e os anjos possam lutar, e eles que são anjos, que são espíritos, que vêm, que conhecem a trama, que conhecem todas as táticas, que os anjos vão lá e combatam. E eles combatem mesmo. E o lindo é o seguinte: quando nós oramos e cantamos em línguas, a batalha dos anjos contra os espíritos infernais acontece, e a vitória de Deus vai se fazendo. Você está entendendo? Aí estão as nossas trombetas. E nós temos que orar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia. No sétimo dia, que é o dia do Senhor, disse o Senhor, então no sétimo dia darão 7 voltas ao mesmo tempo.
E na última, eu vou dar a ordem, disse Josué. E quando eu der a ordem, todos gritem. Eles fizeram isso. Está aí na Bíblia. E o que aconteceu? Versículo 20. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som da trombeta, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, cada um diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito. Gente, a vitória é do Senhor e a vitória é nossa. Mas a vitória está aí, em orar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, até chegar o dia do Senhor. Até chegar o dia do Senhor. Não desanima, meu irmão, não desanima a renovação, não desanima igreja, não desanima eleito do Senhor, não desanima. Até o sexto dia temos que orar, 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 mesmo sem ver resultados, porque a luta se passa no mundo sobrenatural. Mas no sétimo dia, quando chegar o dia do Senhor, o dia anunciado, então daremos 7 voltas e o Senhor dará a ordem e nós gritaremos e as trombetas troarão. Dia anunciado, então daremos 7 voltas e o Senhor dará a ordem e nós gritaremos e as trombetas troarão e a muralha vai desabar, porque o Senhor nos entregou Jericó, o Senhor nos entregou o seu rei, o rei do império das trevas, e nos entregou os seus valentes guerreiros, a nós os seus filhos, a nós os seus eleitos. Nós não podemos ser como aqueles 10 medrosos, nós temos que ser como Josué e como Calebe. A vitória é de Jesus e daqueles que, como Josué e Calebe, ousarem no Senhor e lutarem numa guerra de oração até o sétimo dia. Até o sétimo dia. Até o sétimo dia. Até o sétimo dia. Você entendeu o que é a intercessão? Ela não é uma coisinha. Ela não é uma coisinha. Ela é a arma de guerra. Eu quero só finalizar com isso. E o que é a Arca da Aliança? Hoje para nós a Arca da Aliança é a Eucaristia. Porque assim como naquele baú estavam as tábuas da lei, o sinal da presença de Deus, gente, não é um sinal. Naquele pão, naquele vinho, está o Senhor, o vitorioso, por enquanto oculto, por enquanto ali, debaixo daquelas aparências. Ele se faz humilde, ele como que desaparece. O inimigo não, o inimigo mostra o seu poder, o seu poderio, o seu marketing. Jesus não, está simples, humilde, ali escondido, mas um dia ele vencerá. E é na Eucaristia que nós estamos a cada dia proclamando a vitória do Senhor, esperando a vitória do Senhor. É lá que nós, os guerreiros do Senhor, os intercessores do Senhor, aqueles que estão dando a volta ao redor das muralhas durante os 6 dias até chegar o sétimo dia, quando nós veremos o Senhor face a face. Nós veremos o Senhor face a face. Até lá nós o vemos apenas ocultamente na Eucaristia, e é na Eucaristia que nós proclamamos a vitória do Senhor e recebemos a força para interceder e a força para vencer, porque o Senhor nos entregou Jericó, nos entregou o seu rei e os seus valentes guerreiros. E por isso, louvores e graças se deem a todo momento